Fala pessoal, boa noite. E aí, como estão? Estudando bastante? Espero que sim. Bom, como prometido, vou dar continuidade no conteúdo aqui de vocês, tá? Na aula anterior a gente falou sobre capacidade térmica. Nessa aula aqui, bem curtinha, eu vou falar sobre calor específico, beleza? E após isso eu vou dando continuidade nas aulas, tá? Caso tiverem dúvidas, vocês vão me falando, beleza? Bom, só vamos recordar uma coisinha. A gente viu na aula passada sobre capacidade térmica, tá? Capacidade térmica é definida como Q dividido por delta teta. Foi isso que a gente utilizou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito bem, delta teta, tá? Bom, o que é o Q? Nossa, o que é o Q ficou estranho, mas tudo bem, né? O que significa a letra Q? A letra Q significa quantidade de calor. O que significa delta teta? Significa variação de temperatura. Então, se a gente falar que um determinado corpo tem uma capacidade térmica, por exemplo, de, sei lá, 5 calorias por delta teta, seria grau Celsius, ou Fahrenheit, ou Kelvin, né? 5 calorias por grau Celsius significa que esse corpo necessita de 5 calorias para fazer com que a sua temperatura altere em 1 grau Celsius, tá? Então, quando a gente fala em capacidade térmica, estamos falando no corpo como um todo, beleza? Agora, o que a gente vai fazer é falar sobre calor específico, tá? O que seria o calor específico, então? Basicamente, o calor específico, eu vou começar explicando ele para vocês através de um exemplo, beleza? Vamos imaginar um corpo aqui, beleza? Bom, esse corpo, tá? Vou desenhar em 2 dimensões para a gente perder muito tempo, é difícil desenhar na caneta também, tá? Suponhamos que esse corpo aqui, ele tenha um calor específico, que a gente vai chamar de Czinho, e vou colocar um valor qualquer para ele, tá? Vou colocar o mesmo 5. Então, ó, 5 calorias por grama vezes grau Celsius. Essa aqui é a unidade, é uma unidade meio louca, tá? Mas é bem simples, beleza? O que significa isso? Significa que nós devemos fornecer para esse corpo 5 calorias para fazer com que apenas 1 grama dele aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Enquanto a capacidade térmica faz com que a temperatura do corpo inteiro aumente ou diminua, tá? No calor específico, a gente vai analisar apenas o quanto 1 grama desse material precisa para aumentar ou para diminuir, beleza? Bom, o exemplo clássico disso, eu costumo sempre fazer uma analogia com a parte da densidade, tá? É muito importante isso. Esse já expliquei para vocês, mas eu vou explicar novamente, beleza? O que é densidade? A gente costuma dizer que densidade nada mais é do que massa sobre volume. Então, ó, densidade nada mais é do que massa sobre volume. Mas o que significa isso? Tá? Significa que eu tenho uma determinada distribuição de massa para cada unidade de volume. Bom, ficou a mesma coisa, né? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenha um corpo aqui, e esse corpo a gente distribua ele em 4 partes, que eram para ser iguais, né? Mas agora serão quase iguais, beleza? Bom, vamos imaginar então que nós tenhamos aqui 1 metro cúbico em cada quadradinho desse. Então aqui eu tenho 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico. Isso significa então que o volume total desse cara aqui vai ser de 4 metros cúbicos, beleza? Bom, se eu falar para vocês que a densidade desse cara aqui é de, sei lá, 5 kg por metro cúbico, eu estou falando que em cada quadradinho desse aqui, eu tenho 5 kg. Então, eu tenho 5 aqui, tenho 5 aqui, tenho 5 aqui, tenho 5 aqui. Então, significa que a massa total do meu sistema vai ser de quanto? De 20 kg. Por quê? Porque cada metro cúbico contém uma massa de 5 kg. Beleza? Bom, por que eu estou falando isso? Quando a gente fala em calor específico, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente o seguinte, ó. Eu vou ter um quadradinho aqui também, beleza? Esse quadrado maior é o corpo. Agora, cada parte desse quadradinho aqui não vai valer 1 metro cúbico, vai valer o quê? 1 grama. Beleza? Então, cada um deles vale 1 grama. Se eu falar para vocês que o calor específico é de 5 calorias por grama grau Celsius, significa que eu preciso fornecer 5 para esse, 5 para esse, 5 para esse e 5 para esse. De tal forma que quando eu fornecer 20 calorias, eu vou fazer com que o meu corpo todo aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Quando eu forneço somente 5, eu estou fazendo com que 1 grama aumente 1 grama aumente 1 grau Celsius, outra grama, né, aumente mais 1 grau Celsius, outra e outra. Tá? Então, se a gente fizer uma analogia, aqui eu estou vendo o quanto de volume, o quanto de massa eu tenho distribuído para cada unidade de volume, e aqui eu estou vendo
o quanto de calor eu preciso fornecer para cada unidade de massa. Então, olha só que interessante. Aqui, se eu forneci 5, ou melhor, se aqui eu tenho 5 kg, 5 kg, 5 kg, 5 kg, significa que no final eu vou ter 20 kg. Aqui, se eu tenho que fornecer 5, tem que fornecer 5, tem que fornecer 5, tem que fornecer 5, quer dizer que aqui, no total, eu vou ter que fornecer quanto? 20 calorias. E quando eu fornecer essas 20 calorias, eu vou fazer com que meu corpo todo aumente a sua temperatura em graus Celsius, tá? Então, não sei se é perceptível para vocês, mas ó, essa formulinha aqui, deixa eu dar um zoom aqui, tá? Essa formulinha aqui pode expressar muito bem isso que eu estou falando, tá? O que seria esse C? Deixa eu puxar para cá para a gente poder ver. O que seria esse Czinho? Esse Czinho seria o nosso calor específico. O que é o Czão? É a capacidade térmica. E a massa? É justamente o Mzinho, a massa do sistema, tá? Então, o que está dizendo essa equação para a gente? Está dizendo que eu tenho que pegar o meu corpo todo e dividir pela massa dele. Ou seja, se eu pegar o meu corpo todo, que seria a quantidade de calor que eu devo fornecer para que o corpo inteiro mude sua temperatura em 1 grau Celsius, se eu dividir pela massa, eu vou estar encontrando o quanto de calor eu devo fornecer para cada unidade de massazinha, beleza? É isso aqui que quer dizer essa equação. Se a gente multiplicar em cruz aqui, Czão é igual a M vezes Czinho. Ou seja, se eu pegar o que eu forneço para cada grama, ou seja, para cada grama desse cara aqui, e multiplicar pela massa total, significa que eu vou estar encontrando o quanto eu devo fornecer, o quanto eu devo retirar do corpo como um todo. E do corpo como um todo, nada mais é do que a capacidade térmica. Tá? Então essa é a relação fundamental entre calor específico e capacidade térmica. Calor específico, novamente, é o quanto eu devo fornecer para apenas 1 grama do material variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Agora, a capacidade térmica é o quanto eu devo fornecer ou retirar de um sistema para fazer com que a temperatura do corpo todo aumente ou diminua de 1 grau Celsius. Beleza? Eu costumo falar fornecer, mas a gente pode falar fornecer ou pode retirar. Se a gente fornece calor para o sistema, geralmente a temperatura aumenta. Se a gente retira calor do sistema, a temperatura diminui. Beleza? Então é só fazer essas adequações nas palavras aí que fica show de bola. Ok? Então essa, pessoal, é a definição do calor específico. Muitas pessoas gostam de vir aqui simplesmente decorar essa equação, decorar essa. Eu acho muito válido você saber a equação, mas tem que saber o que significa ela também. Como é que a gente pode fazer analogias e tudo mais, tá? Essa analogia com a densidade é uma coisa que geralmente dá muito certo, a galera costuma entender bem. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Bom, agora o que a gente pode fazer, tá? A gente pode chegar na equação, né? Da equação da calorimetria, que a gente chama equação da quantidade de calor sensível, ou equação fundamental de calorimetria, tá? Que é o famoso que macete. Q é igual a C vezes Δθ, beleza? Mas quem que é esse C aqui? É massa vezes calor específico. Então vai ficar MC vezes Δθ. Essa equação aqui seria a equação do macete. Para que ela serve? Para a gente poder calcular a quantidade de calor que foi retirada ou que foi cedida de um corpo ou por um corpo. Beleza? É assim que funciona. Tudo bem? Bom, dando continuidade, geralmente a gente utiliza no sistema internacional as unidades, né? Aqui, pessoal, nós temos dois tipos. Nós temos as unidades no sistema internacional, nós temos as unidades usuais, tá? Aqui também o fator de transformação que vocês podem olhar. Por que a gente geralmente não utiliza aqui no sistema internacional e sim no usual? A gente utiliza mais no usual para que os valores sejam mais perceptíveis. Se a gente utilizar no sistema internacional, os valores não são tão legais assim. E muitas das coisas que a gente calcula em relação à quantidade de calor, massa, Δθ, para esse tipo de conteúdo que nós estamos estudando, a gente utiliza e consegue interpretar melhor o resultado final de acordo com o usual, tá? Então, no sistema internacional, a quantidade de calor é dada em joule, só que no usual a gente utiliza caloria, tá? Como que a gente converte? Uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, ou você faz uma multiplicação ou uma divisão, dependendo do que você quiser converter, tá? Massa de quilograma para grama. Δθ seria Kelvin no sistema internacional e usual a gente utiliza graus Celsius, tá? Capacidade térmica no sistema internacional é joules por Kelvin e no usual a gente utiliza caloria por graus Celsius. Mas pode ser caloria por Fahrenheit, pode ser caloria por Kelvin, tudo vai depender do exercício. Esse aqui é o mais utilizado, tá? Calor específico tem que tomar muito cuidado aqui, tá?
calor específico é Joule por quilograma vezes Kelvin. Perceba que quilograma está escrito minúsculo e Kelvin está escrito maiúsculo, tá? Quando a gente lida com o sistema internacional, quando é Kelvin, que é o nome de alguém, é um K maiúsculo. E quilograma é um K minúsculo, porque ninguém chama quilograma, beleza? Então cuidado, porque eu já vi aluno multiplicando esse K por esse K. Então ficou Joule por K ao quadrado vezes G. Não pode, beleza? Tome cuidado com isso, tá? Usual, caloria por grau Celsius, beleza? E a potência, pessoal, isso aqui é bem interessante. A potência, o sistema internacional usa como watts, né? E watts é a mesma coisa que joules por segundo, ok? Tem alguns exercícios que ele vai dar para você caloria por segundo. Caloria por segundo é a mesma coisa do que potência, se a gente for ver, tá? É porque essa unidade aqui, caloria por segundo, não é tão comum da gente analisar na física, tá? Então acaba dando um certo estranhamento, tá? Mas isso é bem tranquilo também. E aqui está todos os fatores de conversão, beleza? Bom, dando continuidade aqui, isso aqui é bem importante para a gente poder interpretar sinais. Então, o que ele coloca aqui? Ó? Se o Q for maior que zero, isso significa que Δθ é maior que zero. Ó, o que ele quis dizer com isso? Tá? Se a gente botar nessa equação aqui, ó, a quantidade de calor depende da massa, do calor específico e de Δθ. Tanto a massa quanto o calor específico, automaticamente, são positivos. Isso significa que esse Δθ pode ser o positivo ou pode ser negativo. Se ele for positivo, quer dizer que a temperatura aumentou. A temperatura final é maior do que a inicial. Isso significa que a quantidade de calor vai ser positiva, portanto o sistema ele ganhou calor. Tá? E se o Δθ for negativo, significa que a temperatura final é menor do que a inicial. Isso significa também que a quantidade de calor vai ser negativa, portanto o sistema cedeu calor, beleza? Tá? Então, ou seja, o corpo recebe calor e esquenta, ou o corpo cede calor e esfria. Beleza? Perfeito? Bom, então esse basicamente é o conteúdo que está relacionado ao calor específico, capacidade térmica e quantidade de calor. Tá? Lembrando que nós estamos dentro de uma área chamada calorimetria, e dentro da calorimetria a gente tem calor sensível e calor latente. Estamos dentro da parte do calor sensível, que é justamente o estudo de aumentos, né, ou o estudo de quando a temperatura aumenta e quando a temperatura diminui, sem que haja mudança de estado. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre calor latente, que é o quanto eu preciso fornecer ou retirar de calor de um corpo para fazer com que ele mude de estado. Então são duas coisas totalmente diferentes, beleza? Elas estão relacionadas, claro, mas elas são totalmente diferentes, ok? Bom, se vocês não entenderem a ideia aí, me dê um toque. Valeu, galera, um abraço.